Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essas aulas, a essa série de vídeos para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho, conversando aqui com vocês da parte de Direito do Trabalho. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre um tema que está aqui no edital e pode muito bem cair na sua prova cheio de pegadinhas, hein? Eu vou conversar com vocês hoje sobre ius variandi, isso mesmo, pessoal, ius variandi, e alguns também gostam de usar essa expressão escrevendo com J, jus variandi. Por quê, pessoal? Porque ele faz um contraponto com a inalterabilidade do contrato de trabalho. Por isso pode ter pegadinha aqui. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que você receba toda terça e quinta esse conteúdo de direito do trabalho. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo, pessoal, que irá ajudar muito o nosso canal aqui, e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também conheçam sobre direito do trabalho e que o nosso canal seja divulgado para passar essas informações para esse pessoal que ainda não está inscrito. Pessoal, o jus variandi ou ius variandi, como alguns gostam de falar, é um tema por alguns muito polêmico. Polêmico no sentido de que ele é muito bem previsto no direito do trabalho, na justiça do trabalho, mas sempre tem aquela dúvida quando aplicar o ius variandi ou não. E ele faz total sentido no dia a dia do empregador, total sentido no dia a dia do empregado. O que é o ius variandi? Ou o jus variandi, como alguns gostam de falar? É a possibilidade, é o direito que o empregador, o direito que a empresa tem de realizar as suas atividades conforme os interesses da empresa. De forma simples é isso. É o poder que a empresa possui de alterar algumas cláusulas do contrato de trabalho. Por quê, pessoal? Se você olhar lá no artigo 2º da CLT, você vai ver o que o legislador está ali denominando. Ele está ali falando para você sobre quem é o empregador. Quem é o empregador? Aquela empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade empresarial, olha só o que o legislador nos falou, assumindo os riscos da atividade empresarial. E porque nós precisamos sempre ter o raciocínio do direito do trabalho. Olha a expressão que ele falou, assumindo os riscos. Por quê? Porque da mesma maneira que lá na frente ele vai lucrar, em alguns momentos o empregador ele vai lucrar e não tem problema nenhum com isso, porque o objetivo da empresa é lucro. Se o objetivo de uma empresa não for lucro, não se chama empresa. Se você estudar direito empresarial, só é empresa aquela atividade que gera lucro. Senão vai ser uma ONG, senão vai ser qualquer outra coisa, mas não vai ser empresa. Então empresa gera lucro e não tem nada de errado com isso. Além disso, ele está falando, aquele empregador que assumindo os riscos da atividade empresarial. Que eu complemento para você? Ele ofere lucro lá na frente, mas todo o problema que ocorrer, todo o prejuízo que ocorrer, quem vai assumir? Quem vai suportar? É a empresa, é o empregador. Não
por outra razão, nós aqui, alguns meses atrás, conversamos sobre fato do príncipe, força maior, algumas teses defensivas de contestação que algumas empresas argumentaram na época da pandemia. E cá entre nós, já vi esse tipo de argumento antes até da pandemia, porque a cidade aqui do Rio de Janeiro, nosso país como um todo também, tem passado por crises. E várias empresas estão fechando as portas e se tornando inadimplentes dos contratos de trabalho. Então, desde aquela época lá, desde 2018, eu já tenho visto muita empresa colocar tese de fato do príncipe. E a maioria dos juízes trabalhistas, independente de qualquer situação ou outra, ou de qualquer história ou justificativa que o advogado da reclamada, o advogado da empresa ele falasse, o juiz ele falava assim: olha só, doutor, não vai ser o trabalhador que vai arcar com os riscos da dificuldade da crise econômica nacional. Se você é um empresário, se você é empresa, você vai assumir o risco. É esse o raciocínio. Porque se você lucra, quando está tudo bem, quando está tudo mal, você assume o risco. É isso que está dizendo o artigo 2º da CLT. Seguindo essa linha de raciocínio de que a empresa recebe o lucro, mas também arca com o prejuízo, arca com os riscos, já que ela assume esses riscos, nada mais justo que ela tenha, cabe aí outra expressão, poder diretivo. Cabe à empresa o poder diretivo para atuar, para comandar os rumos da empresa. Também é bom você ficar atento a essa expressão, poder diretivo. A partir desse poder diretivo, a partir desse ius variandi, cabe ao empresário alterar o horário de trabalho de um funcionário ou de uma funcionária. Por exemplo, se ele contratou uma funcionária para atuar de 6 às 14 ou de 7 às 15, trabalhar no turno da manhã, por exemplo, e se por qualquer motivo, com base na sua organização empresarial, com base nos seus interesses empresariais, ele simplesmente chegar e falar assim: por mais que a fulano trabalhe de 7 às 14, nossa empresa precisa que ela trabalhe de 14 às 20, por exemplo, no horário da tarde. Ele pode ter contratado aquela funcionária no primeiro momento para trabalhar no período da manhã, mas por qualquer motivo que seja, ele decidiu colocá-la no horário da tarde. A mesma coisa serve para o funcionário homem. Ao contrário, a mesma coisa. Seja aquela funcionária ou aquele funcionário que estavam no turno da tarde, a empresa pode colocá-los para o turno da manhã. Chega na Justiça do Trabalho várias ações e com vários pedidos nesse tema. Aí nas ações as pessoas elas argumentam: a empresa trocou meu horário de trabalho, eu não poderia trabalhar no turno da manhã porque meu filho trabalha no turno da tarde, eu não poderia trabalhar no turno da tarde ou no turno da manhã porque eu moro sozinha com meu pai, o meu pai é idoso, meu pai é doente, meu pai tem problema de saúde e eu que fico naquele turno e no outro turno vem um cuidador. Para a Justiça do Trabalho, o que ela fala? Não tem nada a ver. É essa que é a verdade. É lógico que se o autor ou se a autora da Justiça do Trabalho, numa ação trabalhista, comprova que essa alteração foi, por exemplo,
uma forma de coação para que essa pessoa peça demissão, aí é outra história, aí é outra coisa. Mas cabe à empresa decidir o horário que eu trabalho lá. Quer ver um outro exemplo que não é, sempre passa batida, não é muito comentado? Data de férias. Já aviso logo, ó. Data de férias, conforme previsão da CLT, é conforme os interesses da empresa. Ah não, mas eu gosto de tirar as férias em dezembro e janeiro, porque os meus filhos estão de férias. Minha querida, meu querido, você já imaginou que provavelmente nessa empresa quase todas as pessoas vão querer essas férias porque eles têm filhos e filhas e querem aproveitar o período de férias dele? Você já pensou nessa possibilidade? Eu já tirei férias nesse período, eu sempre tirava férias nesse período. Até o dia que, em determinado momento, a gerente falou para mim: Gustavo, olha só, dessa vez você não vai poder tirar férias nesse período, porque você sempre tira, a gente precisa fazer uma alternância aqui, porque também tem o fulano que também tem filho. Já tirei férias em agosto. No primeiro momento eu não suportei tirar férias em agosto. Depois caiu até a ficha naquela época, foi nas Olimpíadas. Todo mundo trabalhando, eu estava indo ver jogos das Olimpíadas. Mas se não tivesse Olimpíadas, talvez não fosse tão interessante para mim. Mas é conforme os interesses da empresa, conforme previsão legal. Não interessa se você está há 15 anos na empresa tirando sempre janeiro, tirando sempre nas férias do carnaval. Eu tinha uma prima minha que ela falava que ela só tirava férias na data do carnaval. E eu ainda falava para ela: pô, você está dando mole. Pô, mês de carnaval você já tem pelo menos uma semana de férias e você está gastando aí. Mas cada um com a sua interpretação da vida. Mas o que interessa é que a empresa, a partir do momento que ela assume os riscos, ela tem o poder diretivo, ela tem o ius variandi. E aqui, pessoal, outra informação. Você já sabe que a empresa ela tem o poder de comando e a partir daí nós vamos tratar o ius variandi, através de um contraponto com o artigo 468 da CLT. Você lembra lá o artigo 468 da CLT? Princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho. O que nos fala o artigo 468? Que versa sobre o princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho. O empregador, a empresa, não poderá alterar o contrato de trabalho, salvo com a anuência da parte, ou seja, não pode alterar. Se alterar, qual é a primeira condição? A anuência da parte, a parte concordar. Segundo, mesmo a parte concordando, não pode trazer prejuízo para o empregador. Ou melhor, não pode trazer prejuízo para o empregado. Porque muitas vezes o empregado ele concorda, mas ele está sendo prejudicado. Aí o legislador e o juiz da Justiça do Trabalho, ele vai verificar se aquele direito ali específico que a parte está abrindo mão, vai verificar se é um direito que ela pode dispor ou não, que ela pode abrir mão ou não. Se o juiz ele verificar que aquele direito ele é tão importante que nem o autor pode dispor desse direito, vai prevalecer a regra da inalterabilidade do contrato de trabalho. E sempre esteja atento que esse princípio sempre vai bater de frente com o ius variandi. E são esses pontos que toda hora chega na Justiça do Trabalho. E se toda hora esse contraponto entre ius variandi e inalterabilidade do contrato de trabalho chega na Justiça do Trabalho, se isso é tão importante assim,
É óbvio que esse binômio, esse contraponto, pode muito bem ser perguntado numa prova de concurso público, porque ele vai se valer dessas possibilidades, porque eu acabei de falar para vocês duas teses que vivem, ainda que distintamente, sobre o mesmo sobre o mesmo prisma, melhor dizendo. Em um momento eu disse que não pode alterar o contrato de trabalho. Por outro lado, eu disse que a empresa ela pode alterar o contrato de trabalho. Meu Deus, Gustavo, deu um bug. Como é que uma hora você fala que pode e outra hora você fala que não pode? É para isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês o raciocínio do direito do trabalho, para você entender quando pode ou quando não pode. Primeira dica é você se despir de todas as suas crenças, seja de empresário ou seja de empregado. Porque vai por mim, eu sou advogado de empresário e também atuo para o empregador. Para o empregado. O empregado, o funcionário, só vê o lado dele, não vê o lado de mais ninguém, está nem aí para o empresário. E o empresário só vê o lado dele, está nem aí para o empregado. Repito, guardadas as suas devidas proporções. Já vi empresa pagar coisas que nem deveria pagar para o empregado, porque ela sabia que era um bom empregado. Ela reconhecia o trabalho daquele empregado. Já vi empregado que fazia muito mais do que ele deveria fazer, porque ele sabia que aquela empresa merecia. Mas no geral, cada um defende o seu. E a lei está aí para isso, para dirimir tais conflitos. Olha só como é que faz sentido alguns pontos. Vou conversar aqui algumas exceções a todo esse raciocínio. Vou te dar como exemplos de ius variandi, primeiramente, a súmula 265 do TST. Essa súmula 265 do TST, ela autoriza a supressão do adicional noturno. Por quê? Porque o empregador alterou o horário de trabalho do empregado. Mas olha a situação. O empregado, ele trabalha no horário noturno. Vamos imaginar aquele horário clássico, de 22 da noite às 5 da manhã. Naturalmente, ele recebe o adicional noturno, correto? Aí, em algum momento, a empresa fala o seguinte: Gustavo, olha só, você que está trabalhando no horário noturno aí de madrugada, você vai sair desse horário noturno e você vai para o horário diurno, de 9 às 18. E, consequentemente, se eu não trabalho mais no horário noturno, eu não farei mais jus ao pagamento, à percepção do adicional noturno. Concorda comigo? Tem empregado que não vai gostar disso. Tem empregado que não vai gostar da alteração do horário dele, do noturno para o diurno, sei lá, por qualquer motivo. De repente ele não gosta de trabalhar de dia, ele já está acostumado com a noite. Muitas vezes acontece o seguinte: ele não quer que altere o horário dele, porque de dia ele já faz um bico, de dia ele já tem outro trabalho, às vezes até numa escala diferente, e isso vai atrapalhar ele. Problema dele. A empresa tem direito, por quê? Porque ela goza do ius variandi. E segundo, a alteração de turno noturno para o diurno é mais saudável para o trabalhador. E a legislação trabalhista sempre vai preferir
o que é saudável. A percepção do adicional noturno é como se fosse uma compensação, mas nunca valerá mais do que a saúde do trabalhador. Embora algumas pessoas não gostem. Pois é, por essa razão, muito normal que se utilize o ius variante, trocando do noturno para o diurno. Outra possibilidade aqui, artigo 469 da CLT. Vamos conversar um pouco sobre a alteração do local de trabalho. Já conversei isso aí em algumas aulas passadas aí, recentes. O empregador, a empresa, ela pode muito bem alterar o seu local de trabalho. Se você trabalha, por exemplo, na Moca, em São Paulo, ele pode muito bem alterar o seu local de trabalho para o Brooklyn, para o Morumbi, para a Liberdade, para o Itaim Bibi, para a Avenida Paulista. Se você mora, por exemplo, você trabalha, por exemplo, sei lá, em alguma cidade, algum bairro de Fortaleza, por exemplo, você trabalha ali em Iracema, perto da praia de Iracema, e ele troca o seu local de trabalho para, por exemplo, Meireles ou Aldeota, ele pode muito bem fazer. Primeiro, que ele tem o poder diretivo com base no ius variante. Segundo, que é o mais importante, e muitas vezes esse será o critério de avaliação, essa alteração do contrato de trabalho com base nos interesses da empresa, uma vez que ela assume os riscos do negócio, não alterou necessariamente ou não alterou o seu local de residência. Você que está em Fortaleza, você continua morando no município de Fortaleza. Você, no exemplo que eu falei de São Paulo, você continua morando no município de São Paulo. É lógico que dependendo da situação ou outra, ou vai diminuir, ou vai aumentar o seu tempo de ida casa-trabalho, trabalho-casa. É claro que isso vai acontecer. Acontece isso. Mas não é culpa do empregador. Ele goza do ius variante. Agora, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, poderia muito bem dar um exemplo. Trabalho numa empresa de varejo, numa loja de roupas, por exemplo, no centro do Rio, e ele me manda para Barra, não tem problema. Não alterou minha residência. Ele pode até cair entre nós, dependendo da localidade, pode me mandar para um shopping lá em Niterói. Também não vai alterar minha residência. Agora, se eu moro aqui no Rio de Janeiro e ele me manda para Petrópolis, eu trabalhei em Petrópolis, quase 2 horas de viagem, mudou a região metropolitana. É esse o aspecto que você precisa ficar atento. Mudou a região metropolitana. Daqui, trabalhava aqui no Rio de Janeiro, me mandou lá para uma loja de Resende. Você que trabalha em São Paulo, ele te mandou, sei lá para São Bernardo do Campo. Ou você de Fortaleza, você mora em Fortaleza, te mandou lá para Maranguape, terra de Chicanísio. Olha a distância, nem sei quanto tempo é de Fortaleza para Maranguape, eu sei que é longe. Aí mudou a região metropolitana, provavelmente você vai ter que mudar de residência, mudar de município, morar lá para você ficar mais próximo. Aí ele está violando, está
violando o ius variante. Aí ele está ultrapassando os limites. O que você precisa entender é o seguinte: existe o ius variante? Existe. Só que ele tem certos limites. E é isso que chega sempre na Justiça do Trabalho. Verificar se a empresa se utilizou do ius variante nos limites ou não da lei. Quando eu converso aqui da alteração do contrato de trabalho, onde a empresa que goza do ius variante pode alterar o seu local de trabalho, estou falando aqui do poder diretivo. O porquê? Porque o 469, o que ele fala? Ele fala de muita coisa. Fala que não pode alterar o contrato de trabalho, por um lado. Não pode alterar, por exemplo, aqui quando eu falei de residência. Olha só como é que o direito ele vai permeando por vários caminhos ali. Eu acabei de dizer para você que o empresário, a empresa, ela não pode mandar você lá para o outro município. E se você exercer cargo de confiança previsto ali no 469? Olha a exceção ali da proibição de você da empresa alterar o teu local de trabalho para outro município. Se você goza, se você exerce cargo de confiança, você exerce esse cargo de confiança por isso. Então a empresa, com o seu poder diretivo, com o seu ius variante, também vai poder. Se eu estou aqui no Rio de Janeiro, sou gerente de uma empresa, já vi isso acontecer. A empresa chegou e falou: ó, você vai lá para São Paulo, cargo de confiança, recebe valor a mais em função do cargo. Pois é, né, pessoal? Aí, ó, tem mais exemplo? Poderia aqui ficar falando vários exemplos, mas eu vou terminar aqui, vou encerrar aqui com um exemplo que eu entendo que está mais recente ao nosso dia a dia. Teletrabalho, o bom e velho e famoso trabalho de home office. Você está de home office. Lá no artigo 75C, prevê o teletrabalho. A empresa, em virtude do seu ius variante que lhe é oportunizado, pode falar o seguinte para você: Gustavo, olha só, você está em home office, mas a partir do próximo mês, ou daqui a 2 meses, eu vou querer que você largue o home office e venha trabalhar todos os dias aqui na empresa, conforme previsto no artigo 75C da CLT. Ele pode tirar você do home office para o escritório de forma presencial. Quis usar esse último exemplo porque tem muita gente já migrando do home office, do teletrabalho, para o presencial. Tenho visto muito isso. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, que irá ajudar muito o nosso canal. Compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.